Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilian, sou terapeuta, mais uma live do Como se tornar uma mulher valiosa, né? Nossa jornada de autoconhecimento, de trabalhar novas formas de ser, novas formas de agir, porque né, nós somos responsáveis pela nossa vida. Se a gente não está feliz, se a gente não está satisfeita com a nossa realidade, a gente precisa mudar. A gente precisa fazer alguma coisa. Então vou chamando o povo, né? Mandando link pro pessoal. Manda o link, manda o link, manda o link. Cadê? Manda o link copiado. Voltamos. Vandinha. É Vandinha, boa noite. Vovó Duarte, boa noite. Oi para todo mundo que tá chegando, né? Hoje vamos falar sobre as feridas emocionais. Por que a gente... Lilian, né? Minha xará. Boa noite para você também. A gente vai falar das feridas, as 5 feridas emocionais que fazem com que a gente muitas vezes entre em situações de desrespeito, de abuso, situações que a gente não consegue se posicionar, que a gente não consegue olhar para o outro, olhar para você e falar, olha, eu preciso que você faça isso, eu mereço ser feliz. E às vezes é no seu relacionamento, às vezes é na sua família. Você está sofrendo com as pessoas, boa noite, estão mais próximas de você, que você ama mesmo, mas elas te desrespeitam, elas não te ouvem, elas não te valorizam. Então como que a gente se torna uma mulher valiosa se a gente não tem um respeito daqueles que a gente ama, né? Elas não ouvem, elas não, elas não respeitam. Então a gente tem que saber, né? Na live de ontem, não sei o seu nome aqui, Caleb. Boa noite para você que chegou. É difícil ler esse nome aqui. Então ontem falamos sobre os comportamentos que a gente tem que nos impedem de fazer, enfim, que a gente, além de não ajudar, né, nos estressam, fazem com que as pessoas não escutem mais a gente, né, que é a reclamação, que é a vitimização, que é eu virar a mãe de pessoas adultas do meu relacionamento, né? Uma pessoa falou lá, eu vivo pegando no pé, né? Isso não é uma postura de uma mulher que realmente quer viver em paz, gente. Viver pegando o pé dos outros, sendo aquela mulher chata, aquela mulher que tem que ficar cobrando. Quando a gente chega nesse patamar, né, os outros já começam a ficar longe da gente, porque a gente fica numa energia tão pesada, tão difícil, a gente se torna amargurada. E é muito fácil a gente se tornar uma pessoa amargurada, muito fácil, mesmo a gente sendo pessoas legais, só que a nossa postura de estar sendo mãezinha dos outros, né, sendo aquela mulher que cobra, que pede, fica pedindo 1000 vezes a mesma coisa. Mas aí o que faz? Né? Ontem eu tentei dar algumas soluções, porque depende também o que você está pedindo para o outro, né? Se é possível para o outro fazer isso que você quer, que às vezes ele não tem capacidade. Ele é uma pessoa imatura, né? Você quer que o outro se comporte ou que trate você de um jeito que ele não consegue, ele não sabe. Muitas vezes você tem que ensinar, olha, eu prefiro que seja assim, né? Você tem que ensinar. Mas se a pessoa não quiser aprender, gente, é aquilo. Eu tenho que deixar de mão. Eu tenho que aprender a deixar ir. Porque é isso que é o que a gente viu ontem, né? Naquela moça que falou do relacionamento dela. Ela estava querendo reverter um relacionamento muito tóxico, muito abusivo, muito negativo,
né? A pessoa tava trancando ela em casa, gente. Como é que ela ainda quer reverter uma situação dessa? Eu entendo que a pessoa às vezes gosta da outra, tem pena da outra, sente compaixão, né? Mas não adianta você querer salvar ela, curar, mudar, e você, né? E ela já estava em depressão, tomando remédio, e você vai ficar nessa até quando? Com pena das pessoas, porque a pessoa tem trauma, tem vício, tem isso. Ou seja, você vai vendo as desculpas dela e você vai apagando, né? E você? O que você sente não é importante? O que você precisa não é importante? No caso dela não tinha nem mais liberdade, a pessoa estava o tempo todo vigiando, não podia nem ir no irmão, entende, gente? Então esse nível de relacionamento, um relacionamento tóxico, ele vai aos poucos, não é de um dia para outro, são anos, né? Tá que tem certas pessoas que são rápidas, né? Mas de modo geral, é aos poucos que a gente vai percebendo, né? Muitas vezes a pessoa abusiva, ela nem sempre começa abusiva. Ela te trata muito bem no começo, ela é carinhosa, ela faz tudo por você, né? Eu falo isso porque eu já passei por uma relação abusiva. Então eu sei que a pessoa quer te encantar, quer te dar presente, quer te tratar como uma princesa, mas depois vem a crise de ciúme, vem, né, aquelas... que é angustiante, aquela pessoa que olha pra você e fala: por que você tá assim? Por que você passou batom? Por que você tá querendo sair pra onde? Fazer o quê? Sabe, você se sente assim, atacado, você fica assim, eu não sei o que fazer. Você vê que uma pessoa que você ama, que você tá lá, né, vem te atacando. O que você vai fazer? Que você acha que onde você vai? É assim, a pessoa ciumenta é assim, né? Ela te perturba, e vai encurralando de tal modo que você se sente culpada. Como assim? Eu tô fazendo alguma coisa de errada que eu não sabia? Né? Ah, eu me arrumei um pouquinho, não posso? Como assim? Né? Essa é a questão de viver com uma pessoa ciumenta, gente, é muito, muito difícil. E aí você fica com pena da pessoa porque ela pede desculpas. Ah, não vou fazer mais, não vou fazer mais. E é esse círculo vicioso que nunca termina, né? E a gente aqui vai ficando sem reação, sem ânimo, triste, porque a gente acaba se culpando, né? Tô com uma pessoa que deveria ser me deixar em paz, feliz, e não, né? Todo dia uma briga, todo dia uma confusão, todo dia um problema. Eu gostaria de ser feliz que nem a Maria José, que falou ontem, reverter a situação, né? Mas às vezes a pessoa não deixa, gente. Ela não fica em paz. Então como é que você quer ajudar uma pessoa que não deixa você em paz e não fica em paz, né? Pode ser um parente também, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem estar em paz. E é necessário um afastamento físico da pessoa, sabe? Vai para outro cômodo, vai para fora, fica alguns dias fora, longe dessa pessoa, para ter um pouco de sossego, né? Mas é necessário, se essa pessoa é da sua família, é necessário uma conversa, sem ataque, sem você ficar culpando a pessoa, porque às vezes a pessoa tem muitos problemas mesmo, né? Mas se for um relacionamento, é necessário um rompimento. Se tá nessa fase que tá Maria José, não creio que, por mais que ela ore pela pessoa, por mais que ela queira o bem da pessoa, a pessoa realmente mudar e querer fazer melhor, né? Porque a gente fica tendo aquela esperança, a pessoa vai melhorar, quem sabe, né? Então, enquanto isso, a gente vai ficando doente, né? Enquanto isso, a gente vai ficando ansiosa, estressada, depressiva, chata, tendo que ficar falando a mesma coisa, Eu falo com as pessoas, para de ser a mãe desse relacionamento, para de querer cuidar dele a todo custo. E aí hoje eu vou falar por que a mulher faz isso, né? A dependência emocional. Quem viu lá as histórias
Eu falei sobre a dependência emocional, sobre as 5 feridas emocionais que a gente vai viver na infância. E a codependência, que é que eu sempre falo aqui no meu perfil. Por quê, gente? Eu sou uma pessoa codependente. Eu sei o que é a codependência. Eu vivi isso, né? Há pouco tempo que eu descobri que eu era uma pessoa codependente. Então, o que eu mostro pra vocês aqui é como sair disso. Mas é um processo. E é difícil uma codependente querer ajudar, porque ela quer ajudar o outro. Sério, ela vai na terapeuta pra falar da família. Ela fala, ai, a minha mãe, ai, meu marido, ai, meu filho. A codependente é isso. Ela se coloca em último lugar. Porque a felicidade dela é só o outro. Ela tira a necessidade dela, o sentimento dela, ela fala que o outro tá feliz, eu vou estar feliz também. Parece muito bom, né? Isso parece assim, que legal, pessoa boa, né? Mas ao mesmo tempo essa pessoa fica ressentida porque ela faz tudo por todo mundo. Ela se sacrifica, mas depois ela fica magoada com a pessoa, que ela vai dizer assim, olha, eu faço tudo por todo mundo, ninguém faz por mim. Por quê? Essa é a codependente. Ela faz esperando ser reconhecida e valorizada. Em todo lugar que ela vai. Se ela vai no trabalho, ela faz mais do que necessário para que o chefe a reconheça, valorize. Michele Ferreira, boa noite. Estamos falando aqui da codependente, que é um tipo de dependência emocional, né? Então, essa pessoa codependente, ela está sempre buscando, né, o outro primeiro, resolve primeiro o problema do outro. Eu não preciso não. E ela precisa mais, porque ela não se enxerga, ela não vê os problemas dela. Ela espera que os outros a reconheçam, valorizem, olhem para ela, que ela mesma não olhe para ela. E isso é mais difícil, porque essa pessoa dificilmente vai procurar ajuda. Dificilmente, só quando ela tá doente mesmo. Aí a família fala, ó, vai pra lá. Vai. Né? Já tá em depressão, já tá extremamente ansiosa. Aí a pessoa vai lá se cuidar. Mas é aquilo, ela foge dela mesma. Porque existem profundas feridas emocionais, vazios emocionais, que a pessoa não quer olhar, gente. Por isso que ela se preenche do outro. Do relacionamento, dos filhos, da família. Ela, sabe, aquela mãe que faz tudo por todo mundo, que ajuda as amigas, que larga tudo que estiver fazendo para ajudar não sei quem, não sei aonde, né? Essa é a codependente. O problema é que ela também se sente esgotada, sobrecarregada, exausta, porque ela tá fazendo demais. E ela nem sabe por que ela faz demais. Ela acha que isso aí é um normal. Ela ainda cobra dos outros. Ó, fulano, por que fulano não faz as coisas pros outros? Ai, por quê? Ela é ingrata, né? Ela ainda cobra os outros. Ela fala que as pessoas... Ai, como as pessoas são ingratas. Elas não ajudam umas às outras. Mas é aquilo, né, gente? A gente tem que aprender o que é ajudar, né? E não se intrometer na vida dos outros. Tem muita gente que tá ajudando pra depois cobrar. São essas pessoas que cobram depois, são as codependentes, gente. Ela nem percebe que ela tá sendo manipuladora, controladora. Não percebe que ela espera que um dia, quando ela vai pedir, né? Aí alguém retribua. Alguma de vocês é assim? Faz tudo por todo mundo, se doa demais. Mas aí dentro lá, você espera que as pessoas também façam por você, né? Porque justamente que você faz demais, né? Tem algumas de vocês que é assim. O pessoal que entrou agora, não sei se... Então, esse comportamento é tóxico, gente. Você não conseguiu olhar pra você. Que é isso que a minha missão aqui é fazer vocês acordarem pra vocês, né? Tem uma personagem da novela que falou assim: eu descobri agora que eu tô viva.
Era a personagem mais chata da novela, gente, que é a mulher do senador Caxias, aquela novela O Rei do Gado. E a personagem que ficava o tempo todo lá enchendo o saco da filha, porque a filha era uma doida, né? Engravidou do malucão da novela, que é o Fábio Assunção, e ficava enchendo o saco do senador Caxias, né? Aquela mulher chata, que você não faz isso, que você não faz aquilo, que você... Aí aconteceu do homem se interessar pela empregada e ela, tipo, ficou uma noite inteira, né, sem dormir, sofreu, percebeu ali que ela não estava vivendo, gente. Ela estava vivendo para a filha, ela estava vivendo para aquele marido que ela não via mais, aquele casamento que não existia mais, né? Ele lá em Brasília, envolvido mais com a política, mais com o trabalho do que com ela, né? Ela mesma reclamava: esse homem nem me procura. Quantas mulheres não vivem assim, né, gente? Em relacionamentos que já acabaram, só que elas não têm coragem de terminar. E foi aquele gatilho dele se interessar pela empregada, aquela menina mais nova. Enfim, aquilo foi um choque tão grande que fez ela acordar e perceber: gente, eu tô viva. O que eu vou ficar fazendo aqui reclamando com esse homem? Com essa, né, a filha dela. Aí ela simplesmente decidiu: ó, gente, chega de ficar me preocupando com vocês, de ficar brigando, sendo chata, porque ela era insuportável, né? E tem muitas mulheres que ficam assim, insuportáveis de tanto ficar reclamando com a mesma coisa, falando com adultos como se eles fossem seus filhos, né? No caso da menina, ela é a filha, né? Mas maior de idade, gente. Então o que adianta você falar com uma pessoa maior de idade? Ela é responsável pelo que ela faz. Não adianta você ficar brigando com a pessoa. Porque ela não faz o que eu acho certo. Fazer o que, gente? Não segue a faculdade que eu mandei. Não estuda do jeito que eu falo. Quer saber, gente? A pessoa não tá fazendo isso pra perturbar você. Né? Não é. Aí você fica lá tão ligado a essas pessoas que você esquece que você existe. E aí tem esse momento da novela que é muito engraçado. Ela fala: eu lembrei que eu existo, né? E aí ela simplesmente se torna uma pessoa que até a filha dela falou: mãe, cadê a sua amargura? Você vivia reclamando, você tá aí tão tranquila. Que gente, quando a gente tira o peso dessas coisas, dessas situações que não são nossas, né? De tentar corrigir, consertar, ajudar todo mundo, sabe? A gente tira esse peso, esse estresse, essa ansiedade. Para de ficar trazendo todo mundo, carregando todo mundo. A gente fica leve. E a mulher ficou leve. Começou a sair, começou a procurar emprego, sabe? Ela simplesmente falou: vou mais brigar. Foi minha vida, gente. É o que muitas mulheres precisam fazer. Teve muitas clientes me... Vai viver sua vida, para de ficar perturbando sua mãe, perturbando seu irmão, perturbando não sei quem. Vai viver sua vida. E se a pessoa que tá lá te enchendo a paciência, né, ela tá te magoando, tá te machucando, mesmo assim você tem que viver sua vida, né? Começa a desapegar dessa pessoa, começa a se afastar, a botar limite nos comportamentos negativos dela. Mas de uma forma que não seja sempre batendo de frente, né? Pra que eu vou bater de frente com a pessoa? Se ela não consegue parar de fazer aquilo, então é melhor a gente ficar longe do outro, não é? Que aí a gente não se magoa, não se machuca. Só que, por que não consegue sair, né, gente? Por causa da dependência emocional. O medo de ficar sozinha, sabe? Aquela carência afetiva. Eu prefiro ficar com uma pessoa ruim do que ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. E essa é a questão, né? Que a moça que falou ontem também falou. Né? Medo de ficar sozinha. Então a gente atura muita coisa, porque a gente tem medo de ficar sozinha. Então a gente vai falar das feridas emocionais.
Onde que começa tudo isso, né, gente? Lá na infância, quando a gente é criança, bebê mesmo, né? Que são as pessoas que cuidam da gente. Gente, como é que foi a relação com aquelas pessoas que cuidaram da gente? É pai, mãe, avô, tio, né? Que às vezes você não teve pai nem mãe, mas quem cuidou de você foram seus avós ou seus tios, até irmãos mais velhos, né? Cada um teve uma história. E aí a gente vai, né, na primeira dor emocional, que é a dor da rejeição. Essa aí é uma das dores mais fortes que a maioria de nós tem, o medo de ser rejeitado. A rejeição, geralmente, quando a gente sente, é muito forte, né? Pode existir, pode ser que a pessoa tenha ido embora, pode sim, mas pode ser uma coisa que a criança entendeu. Por exemplo, o pai viajava muito, a mãe trabalhava muito e ficava com outras pessoas. Então pode ser uma experiência real ou não. A questão é, eu entendi que eu estava sendo rejeitada. Eu assimilei isso na minha cabeça. Às vezes a minha mãe simplesmente trabalhava muito ou tinha muitos irmãos e não podia me dar atenção. E aí eu me sentia rejeitada, né? Ou às vezes eu tinha problemas, eu tinha que ir para o hospital e aí eu ficava longe dela ou ela ficava doente, né? Cada um teve a sua história, né? E aí você vai sentir aquela rejeição. E como é que se comporta a pessoa rejeitada? Ela tem um comportamento. Ela geralmente é aquela pessoa que fica na dela. A pessoa rejeitada tem muito medo de se envolver com os outros. Ela tem muito medo que as pessoas rejeitem ela. Então ela tem um comportamento de escapar. Ela fica meio que no mundo da lua. A pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela é bem tímida, ela é bem quieta, ela é na dela, ela tem muito medo de falar o que ela pensa. É uma pessoa muito, sabe? Não que ela não queira estar com as pessoas, mas ela tem muito medo de ser rejeitada. Então, ela não se apega muito às outras. Ela tem essa coisa de viver escapando da multidão, ficar no cantinho dela. É aquela criança que fica muito no cantinho. Ela geralmente é assim. Slim Gotas entrou. Boa noite. Slim Gotas. Então, gente, a pessoa que tem essa ferida da rejeição, mesmo que seja real, que ela tenha sido rejeitada, ou ela se sentiu rejeitada, se ela tiver isso muito forte, ela vai ser uma pessoa muito, muito fechada, muito na dela. Ela vai ser aquela pessoa que ela, sabe, que ela não se apega a muita coisa, ela acha que alguém vai embora, então ela prefere nem se envolver muito com as pessoas no trabalho. Ela vai ser aquela pessoa mais na dela, né? Você pode observar. As pessoas que são muito quietas, elas têm muito medo de desagradar também, de estarem se sentindo inconvenientes, ou elas não se encaixarem muito em grupos. É muito, muito complicado. A pessoa que se sente rejeitada, ela não se encaixa. Ela se acha assim, meio que fora fora da caixa, assim. Uma pessoa que não se sente, sabe, bem junto com muitas pessoas. Então, essa é a rejeição. Ela pode ser, você pode ver no comportamento da criança, se ela já é assim, pequena, no comportamento do adulto. Um adulto que tem essa dificuldade de se apegar aos outros, ele sente muita angústia se a pessoa cobra muito ele não gosta, ele prefere fugir, né? Ele tem medo de ser rejeitado, então ele não se apega muito às pessoas. Essa ferida aí é bem profunda.
A maioria de nós tem essa rejeição, né? E aí, o que acontece? A pessoa que se sente rejeitada muitas vezes é muito ansiosa, muito tímida, tem muita dificuldade de falar em público, porque ela acha que as pessoas não vão gostar dela, né? Eu era assim, eu tenho essa ferida. A ferida de não gostarem de mim, de não ser boa o suficiente, sabe? Pra vir aqui falar com vocês demorou bastante. Eu me aceitar, eu me trabalhar, né? De eu achar que tava bom, porque às vezes tem aquele perfeccionismo, né? Então a pessoa pode desenvolver tudo isso. Nunca nada tá bom. Então ela tem muito medo de ser julgada, ser criticada, né? Ser rejeitada, né? Julgamento, crítica, rejeição. Toda aquela pessoa que tem muito medo de rejeição, de julgamento, né? É a ferida da rejeição. Já sabe que ela se sente rejeitada, mesmo que ninguém faça nada. Às vezes ela viu uma pessoa falando ali, aí ela acha que estão falando dela. Ela cisma, não, tô falando mal de mim. É assim, ela cria na cabeça dela, a pessoa tá falando mal de mim. É a pessoa que se sente rejeitada, ela cria situações, ela procura até gente que vai rejeitar ela também, porque tem que confirmar aquilo. E se não cura, não trabalha essa ferida, você vai se, né, relacionando com pessoas que vão te rejeitar. Ou pessoas muito impossíveis, pessoas difíceis. Sabe aqueles relacionamentos à distância? Que a gente sabe que não vai dar certo? São pessoas assim. Então ela procura gente que, de alguma forma, ela não vai se apegar, mas também, né, de alguma forma, pode terminar a qualquer momento. É uma fantasia, ela fantasia também muito relacionamento assim, à distância, ou impossível, platônico, que ela não tem essa consciência de que o que é um relacionamento, né, amoroso é a presença, é a pessoa tá lá, ela não tem medo de que o outro vai falar, vai dizer dela, que ela tem esse medo. O que vão dizer de mim, né? Que vão me julgar, vão me rejeitar. Aquela sensação de que eu não sou importante, entende? É muito doloroso isso. A segunda ferida emocional, que é outra também que a maioria de nós tem, que é a responsável por essa questão do relacionamento, que é a ferida do abandono. Geralmente a gente sente essa ferida do abandono com a mãe. Em algum momento a gente não se sentiu vista, valorizada pela mãe, ou a figura que foi a nossa mãe. Sei, às vezes não teve a mãe, mas teve uma avó, teve uma tia, sei. A pessoa que cuidou de você, a mulher, sim, a mulher representa isso, né? O acolhimento. Então quando você se sente abandonada, é como se você pensasse assim, me deixou, me largou. A sensação de que eu vou morrer sozinha. O bebê também sente isso às vezes. Sabe? Quando a mãe vai no banheiro e ele pode sentir que ela vai morrer. É a dor do abandono, gente. Ela não entende que a mãe foi ali rapidinho no banheiro. Não entende. A criança vai achar, cadê a minha mãe? Por isso que é muito importante, gente, as mulheres que estão amamentando seus bebês, suas crianças até 2 anos, terem essa consciência de darem atenção para suas crianças, olharem no olho, darem segurança, porque sim, essa questão da segurança na hora de amamentar é que faz muita gente ser compulsiva alimentar, cria o traço oral. Quem é oral? É a pessoa que come para preencher o vazio, que se relaciona demasiadamente com outras pessoas para preencher o vazio, porque a comida e o afeto nessa fase é a mesma coisa. Então tem que prestar atenção, né? Se a criança toma mamadeira demais, se ela está se sentindo segura, protegida, né? Porque muitas vezes a gente confunde o amor com comida, o amor com, né, relacionamentos, tem muitas pessoas perto da gente. Isso é a oralidade, que foi essa ferida,
que eu não senti vista, que eu me senti abandonada pela minha mãe. Por exemplo, a criança ficou na creche e ficou muito tempo, aí esqueceram ela na creche, né? Quando eu fiz uma técnica que eu ensino às minhas clientes, que é a EFT, eu lembrei dessa cena. E olha que eu era criança de creche, né, gente? Veio essa memória na minha cabeça. Deus no escuro esperando minha mãe. Então, para uma criança, isso é muito doloroso, se sentir abandonada. A gente acha que não, mas ela sente literalmente deixada. Eu deixo ali. Então, ela se torna o quê? Dependente. Ela fica aquela pessoa apegada. Ela não quer soltar os outros. Ela tem medo. Então, ela se torna insegura, dependente. Ela fica atrás das outras pessoas o tempo todo. Sabe? Que nem uma criança que precisa da mãe, que precisa do contato, precisa do outro. Ai, me dá atenção, conversa comigo. Ai, eu não posso sair sozinha. Me responde logo no WhatsApp. Não fico ansiosa. Assim. E aí, o que ela faz? Muitas vezes ela come para preencher esse vazio, essa sensação ruim, essa ansiedade, né? É a ansiedade da separação. Aí se torna uma pessoa, muitas vezes, muito intensa, né, que se apaixona muito rápido, se envolve muito rápido com as pessoas, nem conhece. Por quê, gente? Porque ela quer preencher o vazio. E muitas vezes se mete em relacionamentos ruins por causa disso. Né? A ansiedade de ter alguém, então não vou conhecer primeiro. Se entrega muito rápido, faz tudo com uma intensidade, uma paixão, uma loucura. Depois a pessoa pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí já se envolveu com a pessoa, já tá apaixonada. Ai, o mundo parece que acaba, sabe? Ai, meu Deus. É uma pessoa que tem essa ferida do abandono, porque ela não quer se sentir sozinha. Então, ela se entrega mesmo, ela se joga. Que ela é intensa, né? As pessoas orais, como eu, né? O oral é justamente esse, que tem um emocional muito desenvolvido, é aquela pessoa amorosa, carinhosa, que ela sempre está perto das pessoas. O oral não pode ficar sozinho. O oral se sente abandonado. Se ele trabalhar sozinho, se ele ficar dentro de uma casa sozinho, ele se sente mal. Então, se você é oral como eu, né? Se você tem essa dor do abandono, provavelmente você tem oralidade alta. Tem essa dor. E a gente vê pelo corpo da pessoa. A pessoa é fofinha, que nem eu, né? Fofinha, fala muito, às vezes tem vícios. É uma pessoa um pouco compulsiva em tudo que ela faz. Compra demais, fala demais. Tudo demais. É uma pessoa muito emocional, muito carente. Quando a pessoa tá nesse desequilíbrio, ela se torna chata, se torna carente, pegajosa, chata mesmo. Por quê? Porque ela tem que se bastar e ela não se basta. Ela parece uma criança, sabe? Aquela criança que fica agarrando na roupa da gente. Ah, me dá colo, me dá colo, me dá colo. Essa é a pessoa. Me dá atenção, né? Muitas vezes ela compensa nos vícios, na comida, comendo demais, né? Ela não sabe diferenciar um sentimento de uma vontade de comer. Aí ela fica assim, ai, tem uma vontade diferente de comer alguma coisa diferente. Não, gente, tem que saber lidar com suas emoções. A pessoa oral precisa saber lidar com esse emocional, com esse vazio que ela sente, que é um vazio que ela sente. Então ela tem que aprender a se bastar sozinha, né, arranjar pessoas para conversar, a não se isolar. Seus orais não podem se isolar. Por exemplo, vai fazer academia. Não pode fazer academia igual todo mundo, gente. Tem que fazer junto com os outros, né? Tem várias coisas, mas isso aí só no meu curso que eu vou fazer a nossa imersão. Quem quiser, né? Vou começar já a abrir as inscrições para imersão, para você se autoconhecer, saber qual é
né, essa ferida emocional que você tem. Se você tem do abandono, da rejeição. Mas vamos continuar aqui, né? Falei muito do oral porque eu sou oral, então você já sabe como é que é uma pessoa oral. Já disse aí bem explicadinho. Então a outra ferida é a ferida da humilhação. Essa é uma ferida que é difícil a gente perceber. Por quê? Porque aconteceu lá na infância, quando a gente era muito criticado, muito exigido pela nossa mãe, nosso pai, sabe? Aquele excesso de limpeza, criança suja, cagou nas calças, sabe? A gente se sente humilhado. A gente passou por bullying, passou por situações que as pessoas riram da nossa cara, e aí a gente se sente inferior, se sente menos. Essa é a ferida da humilhação. Então, uma pessoa, quando ela vai crescendo, ela vai ficando bem fechada, né? Ela tem muito medo de ser criticada, muito medo, mas é medo mesmo, o gatilho dela é a crítica. Se alguém colocar alguma crítica, se alguém forçá-la, se alguém exigir muito. Então, são pessoas que não podem trabalhar em ambientes de muito estresse, e muita cobrança. Não dá, gente. Não tem como. Então elas vão ficando mais fortes, mais quietas na dela. São pessoas que vão se tornando, até o corpo dela vai ficando forte. São aquelas pessoas que têm o corpo bem quadrado, o rosto mais quadrado assim. E tem um pouco desse traço, né? A pele fica grossa. É uma pessoa que é assim, que é muito gente boa. Ela faz tudo por todo mundo, gente. Muitas vezes ela é humilhada, ela passa por sofrimentos, ela vai em trabalhos humilhantes, porque ela aguenta. Ela é aquela pessoa forte que aguenta situações que a maioria das outras explodiria, mas ela aguenta. Então, mas ela tem que prestar atenção, porque muitas vezes ela está passando por situações de humilhação dentro de casa, no trabalho, com os amigos, e ela não percebe, porque ela também é uma pessoa muito boa, ela quer ajudar todo mundo. Muitas vezes ela é aquela que segura a barra da família toda, ajuda a mãe, ajuda o pai, ajuda o irmão, faz por todo mundo, né? Você fica assim, gente, e ela não pensa nela, e ela vai aguentando, mas aí quando alguém pressiona muito, né? Ou às vezes nem pressiona, é uma coisa pequenininha, só que ela já tá aguentando tanto que ela explode, né? É um traço masoquista. Então, se você tem essas feridas de humilhação, tem muita dificuldade em receber críticas, né? Você já se sente atacado, você já se sente humilhado, sabe? Você fica revoltado. Muitas vezes você não fala nada, mas se alguém vai te chamar a atenção no trabalho, você fica assim, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Você acha que aquilo ali é pessoal, e não é. É que te lembra aquela infância que você foi criticado, humilhado, sofreu bullying, né? Às vezes dentro de casa mesmo, né? Você sujou a parede, sua mãe falou, você é um incompetente, você é um estúpido, né? Às vezes a gente é pai e mãe, não percebe que a gente faz essas coisas que os nossos filhos não percebem. A gente tá fazendo eles se sentirem inúteis, né? Desprezíveis. Às vezes a criança cagou nas calças falando, meu Deus, você é muito porco, que não sei o que, você não se controla. A criança tá registrando tudo aquilo, gente. Tudo aquilo na sua cabeça. Não presta, não sei o que. E aí você vê até que o corpo dela fica bem achatado, né? O bumbum dela fica bem achatado. Porque ela tem medo de fazer merda. Ela tem medo de, né, fazer alguma desgraça e vir alguém lá e ficar apontando pra ela, você não presta, você é isso, você é aquilo. Entende? Uma pessoa, se você reconhece assim, aquela pessoa que é quieta, que é na dela, que é muito fechada, né? Às vezes ela trabalha separada dos outros ou trabalha por conta própria. Por quê?
Ela não suporta que as pessoas chegam lá a apontar o dedo, dizer você tá fazendo errado, você é assim, você é assado, entende? Isso aí é o gatilho dela, deve explodir. Então, pessoas que têm essa ferida da humilhação, é fácil reconhecer elas porque elas são pessoas fortes. Elas geralmente aguentam muita coisa, mas também o gatilho dela você já sabe. Uma vez eu falei com uma pessoa assim, né? Ela era codependente, aí eu fui falar, olha, você tá cobrando pessoas que você não deveria estar ajudando. E ela ficou muito revoltada, muito. Ela falou assim, você tá cagando regra. Aí quando eu percebi que ela era desse traço, que eu não sabia ainda, olhei, porque dá pra ver pelo corpo da pessoa, gente, né? Ela tinha muitos traços quadrados, é uma pessoa forte, aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, né? Mas ela ficou irritada, porque ela achou que eu tava atacando ela. E não, eu tava tentando ensinar ela como ajudar de maneira mais saudável. Quando você ajuda, esperando que a pessoa faça de volta, você tem que ser clara com as pessoas. Isso é codependência, você tá fazendo, esperando que a pessoa... E ajudar certas pessoas é um tiro no escuro, você não sabe se a pessoa pode te ajudar depois. Entende? Você não tem que ficar magoada com isso, chateada aí que a pessoa não me ajuda. Às vezes ela não pode mesmo, ela não sabe. Aí você vai ficar chateado com uma pessoa dessa? Não dá. Mas você geralmente é a pessoa que ajuda todo mundo, faz por todo mundo. Se você tá aqui, você tem um pouco disso. Não sei até quanto, mas tem. Então a gente vamos ter que aprender a ajudar de maneira saudável, gente. Fazer de maneira saudável. Ajudar primeiro, só quando pedirem. Não se meter a fazer demais por ninguém. Já começa por aí. Vou ajudar, né? Se eu achar que eu quero, que eu posso, não passar por cima de mim para ajudar os outros. Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar sendo abusada pelos outros. Tem que aprender que, às vezes, ajudar pode estar atrapalhando a pessoa de crescer. Pode ser as pessoas que você mais ama, seus filhos. Mas se você faz tudo por eles, você está impedindo deles crescerem, deles se desenvolverem. Tem que ensinar a fazer. Se a pessoa não quiser aprender, aí é com ela, né? Aí fala também, hoje não, né? Hoje eu não vou fazer por você. Pede para outra pessoa. Aprender a dar limite assim, gente. Que você não é o pau para toda obra. Vamos ser legal com as pessoas, vamos ser legal com as pessoas, mas vamos ensinar as pessoas a te respeitar. A entender que você é humano, você tem limite, você fica cansada, que o dinheiro é seu, você não tem que ficar emprestando para ninguém, não dá para ninguém, né? Tem muitas pessoas aí que não tem dinheiro porque a família fica pedindo e pede uma coisa aqui, pede uma coisa ali. Cadê o seu dinheiro? Não tem. Quero fazer um curso, quero fazer uma viagem, não posso. Eu tenho que pagar isso de fulano, isso de ciclano, não sei o que, mas o que, mas o que. Não vive, é mais de novo. Dependência, codependência. Deixa eu ver, já foi a filha da rejeição, do abandono, da humilhação. E outra muito comum, a ferida da traição. A ferida da traição, geralmente, é aquilo, eu não confio nas pessoas. Por quê? Em algum momento eu me senti traída pelo meu pai. Geralmente é a menina com o pai e o menino com a mãe, ou a figura materna. E a gente fala traição, gente, é uma coisa assim, a pessoa prometeu e não cumpriu. A pessoa foi embora. Ou a pessoa disse que me amava e infelizmente morreu. Tem gente que acha que foi uma traição aquilo, né? A pessoa foi embora, a pessoa não cuidou da família,
traiu a minha mãe. Isso é uma traição. Traição na cabeça da criança é aquilo. Eu não posso confiar nesse adulto. Ele me diz uma coisa e faz outra. Sabe, se você é uma pessoa muito desconfiada dos outros, duvida de tudo, duvida das pessoas, é porque você tem essa ferida da traição. Né? E você tem um medo muito grande de perder o controle. Porque a pessoa começa a se tornar uma pessoa controladora. Falar, ninguém nunca mais vai me enganar. Ninguém nunca mais vai me trair. Né? Que aí vamos falar traição em qualquer coisa que você confiava na pessoa e essa pessoa, né, te decepcionou de alguma forma. Geralmente são os pais, né? A menina é o pai. E adivinha, né, quando a menina tem essa ferida de traição muito forte com o pai, ela vai atrair homens parecidos com esse pai que traíram ela. Então ela vai ser aquela mulher ciumenta, né, muito insegura, porque ela não confia nos homens, porque ela não confia no pai dela, que o pai dela de alguma forma não fez ela se sentir segura, porque essa é a figura do pai. O pai tem que dar segurança pra gente de alguma forma, no agir, no falar. Então, se o pai não deu essa segurança, ela não confia nos homens. Ela vai se envolver com os piores tipos também, só pra confirmar, pra trair ela também, porque ela não perdoou aquele pai. Por isso é tão importante a gente olhar pro nosso passado, gente. A gente perceber quais foram as feridas que hoje estão comandando a sua vida. Né? Imagina, eu sou uma pessoa desconfiada, sou uma pessoa que acho que tenho muito medo de ser manipulada por qualquer pessoa. E não sei por que eu sou assim. Ah, eu sou assim, pronto. Não. Porque você tem a ferida da traição. Você se sentiu traída lá atrás, com 6, 7 anos. Geralmente pela figura do pai, a figura paterna, pode ser um avô, um tio, sabe? Porque são figuras que a gente nos dá segurança, nos dá apoio, entende? Pessoas que não confiam no pai, geralmente não confiam nem em Deus, gente. Porque o pai, né? Deus representa o pai, a figura masculina. Tem até o filme A Cabana que fala disso, né? Não sei se alguém viu aqui A Cabana. E Deus aparece em forma de mulher, porque o personagem principal tem muitas mágoas em relação ao pai dele. Né? Que o pai dele batia nele, que humilhava ele, enfim. Aí ela mostra pra ele que o pai também passou a mesma coisa. Né? Às vezes os pais foram pais difíceis, complicados. Então a gente acabou que não podia confiar naquela pessoa, porque era alcoólatra, porque ela era violenta, porque sumia de repente. Vai saber qual foi a experiência que você teve. E se você não olhar para essa dor, né, não curar essa dor, você dificilmente vai confiar nas pessoas. Dificilmente vai ter um relacionamento que você vai se sentir segura, protegida. A não ser que seja uma muito assim, né, muito aberto para te receber, para te acolher. Às vezes acha, né? Acha aquele homem que olha para essas suas feridas e não se sente atacado, porque às vezes o homem se sente atacado. Porque às vezes as mulheres, principalmente, se tornam aquelas mulheres muito independentes, muito fortes. Ah, eu não confio em homem nenhum presta. Fica assim. Né? Você viu uma mulher com esse discurso, você já sabe que aconteceu isso na vida dela. Uma traição. Com ela, com a mãe dela, com a avó, enfim. Os homens não prestam, eu faço tudo sozinha. Aí depois ela fica lá naquela angústia depois, por que não consegue achar ninguém? Ah, você tá lá gritando, falando que nenhum homem presta, que não confia em ninguém, que ninguém é confiável. O que você quer? Você já tá dizendo pro mundo, né? É a minha crença que é a minha verdade. Só que não é, gente. O que você sofreu não é verdade. O que você sente não é verdade. Entende, gente? Não sei se eu tô sendo clara. Vocês estão entendendo?
Porque a gente às vezes tem o foco de dizer, o que eu acredito que é verdade. Não, o mundo é muito mais amplo. As pessoas são muito mais amplas. E essa luz toda hora apagando, não sei porquê. Michele, lingotas. Alguém tem alguma pergunta? Estão entendendo o que eu tô falando? Tô me enrolando, não sei. Alguém tem alguma dúvida até agora? Ninguém fala. Falem com a Oral, pelo amor de Deus. A Oral gosta de interação. Nem sei se vocês estão ainda aí, né? Porque se ficar atualizando aqui pra mim. Tá fazendo sentido, tá abrindo algumas chaves aí na cabeça de vocês. Boa noite, Simone. Estamos aqui falando das feridas emocionais. Falamos da ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, né? Sim, muitas de nós tem essa ferida da traição, né, gente? A falta de confiança, a falta de se entregar para o outro, que muitas vezes isso é que acontece. Boa noite, Simone. E deixa eu ver, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição. A quinta ferida é da injustiça. Da injustiça, é fácil de pensar, né? Eu me senti injustiçada. Injustiçada. Que é essa sensação de injustiçada? Que toda hora que eu era criança, alguém me batia, eu me sentia humilhada, né? Não é nem humilhada, é injustiçada, sabe? Aquele adulto fez aquilo errado, né? Ele me punia. Meu pai, antigamente os pais puniam, né? Batiam nos filhos, um fazia bagunça e todo mundo apanhava. E aí tem essa criança que às vezes é muito sensível, ela já sabe o que é certo, o que é errado, ela vai se sentir injustiçada, né? Muitas vezes apanhou muito, muitas vezes, né, foi muito punida, foi muito castigada, e sem necessidade às vezes, né? E aquela sensação de que eu tô sofrendo uma injustiça, eu não mereço, eu não tô fazendo nada de tão grave assim para ser punido. Essa sensação de injustiça cresce aquele adulto muito que não gosta de coisas erradas, né? Um adulto certinho, um adulto que muitas vezes se torna inflexível, se torna chato, se torna um Caxias que fica cobrando todo mundo, que ela não quer, de novo, sentir que a injustiça seja feita. Então, às vezes ela fica aí defendendo as outras pessoas também, né, defendendo os fracos e oprimidos. Essa ferida da injustiça faz com que às vezes a gente tome para si dores que não são nossas, né? É a dor da amiga, da companheira de trabalho. Porque aquilo me dói. Por que me dói? Porque eu sinto aquilo, né? Porque eu já senti aquela dor da injustiça. Aí o porquê me dói, eu vou brigar com a pessoa, eu vou discutir, eu vou dizer, olha, não, eu vou lá corrigir, né? Se aquela pessoa que fica lá na rede social defendendo a vítima, coitada, meu Deus, eu já fui muito assim, uma pessoa que militava lá na rede social, falava, olha que sem injustiça, que você está sendo injusto, que você está sendo né, preconceituoso, que isso, que aquilo. Essa pessoa que ia lá na rede social ficar debatendo com os outros para defender os ideais que são os corretos. É essa pessoa, né? A pessoa que sofreu da injustiça, ela não suporta ver injustiça. Então ela pode se chatear muito, ela ficar muito perturbada quando ela vê uma injustiça. Mas assim, ela tomar para ela aquela dor.
Porque injustiça todo mundo a gente fica chateado, né? Mas assim, a gente deixa pra lá, porque não adianta trazer pra mim. Mas a pessoa que sofre da ferida da injustiça, ela justamente fica revoltada, fica triste mesmo. Ela fala como o mundo é terrível, como as pessoas são horríveis. Aí ela pode cair numa depressão, pode cair numa coisa de, sabe, o mundo não presta, ninguém presta, nada tá certo. Aí vira uma religiosa fanática, ou vira aquela pessoa que se isola das outras porque não aguenta ver injustiça, né? Pode ter várias reações da pessoa. Então, essas são as 5 feridas emocionais. Se você se identificou com alguma delas, né? Porque a maioria de nós tem mais de uma, né? A rejeição e o abandono, por exemplo, traição. As mulheres, a maioria das mulheres tem da traição, gente. A maioria das mulheres que tem problemas de relacionamento tem problema da traição. Elas não confiam, não se entregam para os relacionamentos, ou elas procuram pessoas que, né, de alguma forma vão acabar atraindo elas, acabar não sendo confiáveis. Elas estão sempre assim meio que atraindo isso, né? E agora a gente vai falar, né, a gente falou do abandono, que dá na dependência emocional, que surge daí a dependência emocional. A dependência que a gente cria com as pessoas, como se nós não fôssemos suficientes para nós mesmos. Isso é a dependência. Uma pessoa dependente, ela é insegura com ela mesma, ela não se vê importante o suficiente. Aí ela projeta no outro a felicidade, a completude dela. Uma pessoa dependente emocional não consegue ficar sozinha. Ela é insegura, ela tem ansiedade de separação. As pessoas não podem ficar muito tempo longe dela. Ela é dependente. Ela é apegada a tudo, mas a tudo, gente. Apegada à família demais, apegada aos amigos demais. Os amigos não podem ter outros amigos. Ela tem ciúme, ela tem apego, ela tem carências. A carência muito forte, o medo muito forte. Tudo isso. Então essa dependência, ela pode ser maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Porque às vezes ela tem consciência disso, às vezes ela não tem. Às vezes ela acha que isso é a personalidade dela. Ela pensa, não, eu que sou assim, eu que gosto de estar com as pessoas, eu que não consigo ficar sozinha, mas é um problema. Então não adianta você falar que é um traço da sua personalidade. Não, é uma dor emocional que precisa ser tratada, precisa ser curada. Senão isso vai refletir na sua vida toda. Não adianta você achar que, agora eu sei que eu tenho, né? Isso resolve. Não resolve, gente. Tem que tratar. Por isso eu uso as técnicas, o IFT, a apometria, né? O tratamento com floral, que tem floral para o apego, pra gente ciumenta, apegada, que quer manipular os outros, porque às vezes a carência se torna uma fonte de manipulação. A pessoa se torna aquela chantagista emocional. Muito pai e mãe faz isso, gente. Por quê? Porque é carente, né? Fica doente, às vezes, para ter a atenção dos filhos. Porque é o nível de consciência da pessoa. Infelizmente, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela só quer amor, ela só quer carinho. Então, muitas vezes, ela se torna aquela mãe chantagista, que não deixa você crescer, que não deixa você evoluir, que fica lá... às vezes, se torna aquela mãe que te bota pra baixo, por incrível que pareça, pra você não se achar o suficiente pra você ir embora. Porque é o normal que os filhos saiam da casa dos pais, gente. Que cresçam, que evoluam, que se casem, né? E quando a gente não faz isso, algum problema tem. Eu já vi muita gente assim, apegada a pai e mãe. Eu também já fui muito apegada à minha mãe. Minha mãe teve que ir lá pro céu para eu poder desapegar. Mas muitas vezes eu fiz escolhas justamente porque eu era apegada à família.
Eu poderia ter ido para outra cidade, ter feito a minha vida. Eu não fiz, porque era pessoa apegada. Então, muitas vezes a gente está, por causa dessa dependência, dessa carência, esse apego. Pode ser qualquer pessoa, a família, ao relacionamento. A gente não cresce, a gente não evolui. Conheço pessoas assim, um rapaz, 40 anos mais, 45, andando com a mãe. Freud diria, é o marido da mãe. É Freud, gente, não me culpem. Não é uma coisa sexual. Mas ele assumiu um papel ali de marido da mãe, andando de mãozinha dada com a mãe. E adivinha, nunca teve um relacionamento sério, ainda vive na casa da mãe, tem problemas com o trabalho, de achar a vocação. Tudo isso é consequência de dependência emocional, gente. De eu não me bastar, de eu não olhar pra mim, de eu não crescer, de eu ainda estar apegada, grudada naquela energia da mãe. Eu não tenho aquela força para sair pro mundo, entende? Na constelação familiar, dizem que você não tem aquela força do pai para crescer, porque a mãe protege, super protege, apega, e o pai não, o pai ele te manda pro mundo, te manda para fora, você vai crescer, né? Vai ter a sua vida, a sua família. Aí, muitas vezes a gente fica nessa briga dentro de família por causa disso, porque as pessoas estão em locais que não deveriam estar. Como assim, Lilian, locais que não deveriam estar? Por exemplo, eu sendo a mãe da minha mãe, né? Eu deixando a minha vida de lado, meus filhos de lado, para cuidar só da minha mãe, esquecendo tudo. Deixando meu casamento, se eu sou casada, ou sendo a mãe das minhas irmãs. Eu fiz esse papel, que eu julguei a minha mãe, né? E trouxe esse peso, que é um peso simbólico, mas real também, gente. Quando você tá num papel que não é seu, você sente esse peso, essa dor. E aí muita confusão acontece, porque se você não é mãe da pessoa e você age como mãe dela, adivinha? Vai dar muita confusão. Você vai querer ficar agindo com as suas irmãs ou com a sua mãe, brigando, invertendo os papéis. E é claro que vai dar confusão, porque o mais velho, ele tem que ser respeitado. É hierarquia, gente, né? A lei da ordem, como diz o Bert Hellinger, né? Que foi o criador da constelação familiar. Eu faço algumas frases do Bert Hellinger, né? Eu fiz isso para mim, para eu colocar no lugar, e faço isso com os clientes que também têm abertura para fazer as frases, para você entender que você não é sua mãe, você voltar para o seu lugar de filha. Então, às vezes tem muita mulher aí que fica julgando a mãe, sabe? Enquanto a gente não perdoa, não entende que aquela pessoa é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas, né? A gente não evolui, gente, não cresce. E adivinha, muitas vezes a sua filha vai fazer o mesmo com você. E as coisas vão se repetindo. Porque na família tudo se repete. Por quê? Porque as pessoas estão no lugar errado, fazendo papéis que não são dela. Então, pare de julgar a sua mãe. Se você tem muitos problemas com a sua mãe, resolva. Você tem que aceitar a figura da mãe, o papel da mãe, que ela te deu a vida. Seu pai, né? Porque, gente, se eu, por exemplo, não aceito meu pai, adivinha, eu vou projetar o meu pai no meu chefe, nos relacionamentos. Se eu tenho algum julgamento, alguma crítica, ou eu acho meu pai coitadinho, que também é um julgamento. Quando eu olho para a pessoa e falo, ai, coitadinha dela, eu que tenho que salvar ela. Isso também é um julgamento. Quem disse que a pessoa é coitadinha? Quem disse que é você que tem que salvar ela? Seu pai e mãe vieram antes de você, né? Você tem que olhar com respeito, com reverência. Eles te deram a vida. Você tem que agradecer, nem que seja por isso, mesmo que eles sejam pessoas difíceis, né? Você tem que olhar, agradeço, pai, agradeço, mãe, por terem me dado a vida. Porque quando eu critico eles,
Segundo Bert Helling, eu estou criticando a vida. Não estou recebendo a vida com totalidade. Isso é muito louco, né, gente? Não receber a vida. Aí eu fico aquela pessoa que fica me queixando, que fico pedindo. A vida não me dá o suficiente. Nada que eu não me sinto satisfeita, sempre me sinto uma vítima, coitada, que meus pais não me deram o suficiente, não me deram amor suficiente, não me deram atenção suficiente. E aí eu vou projetando toda essa insatisfação em tudo. O meu trabalho nunca me satisfaz, a família, o relacionamento. Por quê? Porque eu não aceitei a vida. A vida não é bonita, gente. A vida, aceitar a vida é aceitar que eu tive paz do jeito que eles puderam ser, com os defeitos deles. Pai e a mãe, eles não foram perfeitos. Então, quanto mais eu aceito eles, quanto mais... Não é aceitar assim, conviver, né, gente? É aceitar dentro do meu coração. Aceitar. Minha mãe, meu pai deram o que eles puderam. Às vezes eles não deram nada, mas eles pelo menos deram a vida, né? Te deram o respiro, que você tá aqui vivo, por causa disso. Te deram a oportunidade de estar aqui nesse plano. Mesmo que não te deram amor, não te deram nada material, mesmo assim você tá vivo. Tem que agradecer a eles. É assim a vida. Aceitar a vida em sua totalidade. É isso que é você se permitir aceitar os seus pais, se permitir a vida como ela é. Porque aí quando você aceita os seus pais, você não fica criticando todo mundo, olhando para as pessoas e falando, as pessoas não são perfeitas, né? A pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Você entende que as pessoas são perfeitas. Você aprende a aceitar os outros também, aceitar você, os outros. Você se torna uma pessoa menos intolerante, chata. Entende? Você vai tirando esse peso de não tive meu pai, não tive minha mãe. Não, tem sim. Eu sou 50% de cada um deles. Eu tenho minha mãe dentro de mim. Ela vive dentro de mim. Eu assumo, eu trago pra mim a vida que ela me deu, o amor que ela me deu, do jeito que ela conseguiu, meu pai. E aí, quando você aceita isso, gente, quando você começa a fazer essa aceitação dos seus pais, não é nem aceitar, como o Bert Helling fala, é tomar os pais. Tomar é como se você tivesse, sabe, permitindo que a vida venha para você. Não é você julgar, porque aceitar já é julgamento. Não, julga seus pais. Toma a vida, do jeito que ela se apresentou para você. Porque tinha que ser assim. Fazer o quê? É o que a família conseguiu ser. Então, aceita, vai, deixa entrar. Deixa o seu coração, sua alma acender a isso, né? Permitir. Obrigado pela vida, pai. Obrigado pela vida, mãe. Você vai ficando uma pessoa menos intolerante, vai ficando uma pessoa menos exigente. Você toma seu pai e sua mãe, menos carente, né? Porque às vezes a pessoa tá lá muito carente de mãe. Porque, gente, a mãe deu todo o amor que ela podia. Então, lembra aquilo. Às vezes ela não tá mais com a gente. Eu também perdi minha mãe. Então eu tento lembrar. Eu assumo, faço aquela a frase: você deu tudo que podia, minha mãe. Tem uma frase que Bert Helling fala: eu tomo a vida em sua totalidade. Você me deu o suficiente. Você é minha mãe. Eu sou sua filha. Então, se você hoje sofre de carência, dependência, eu sei que você tem um problema com a mãe. Eu tinha. De não me sentir acarinhada, porque ela também era uma pessoa bem problemática.
Você tem que resgatar esse vínculo, mesmo que seja mentalmente, né? Você mesmo fazendo. E aí a gente vai fazer isso na nossa imersão no Zoom. Quem quiser já se inscrever, a imersão, eu não decidi a data ainda. Essa é uma imersão para a gente fazer essas técnicas, para a gente retomar, né, a nossa força, que nossos pais são nossa força. Então, se você reclama dos seus pais, você está reclamando da vida, da sua força. Você faz parte deles. Então, como é que eu vou amaldiçoar meus pais? Vou falar mal dos meus pais? Né? Eu tô falando mal de mim. Tô criticando a mim. Tô atacando a mim mesma. Porque eu sou 50% de cada um. Então eu tenho que assumir essas pessoas que me colocaram no mundo. Elas também sofreram muito. Elas também passaram por dificuldades. Às vezes passaram por fome, por violência. E aí você não perdoa porque ela também fez a mesma coisa com você. Né? Tem que chorar isso aí, botar pra fora. E tomar a vida, tomar o que os pais deram pra você. Que aí você fica mais satisfeita com... Você sente carregando menos peso, menos ansiedade. Que eu sinto que eles estão comigo. Meu pai, minha mãe estão comigo sempre. Então eu vou ter mais força para caminhar. Entende? Então vocês vão fazer esses exercícios na imersão. Um dos exercícios vai ser para resolver conflitos com as pessoas. O outro exercício para elevar a autoestima. Que a gente vai ter muito aprendizado nessa imersão. Vai ser uma imersão de um dia só, gente. No Zoom, no aplicativo de reunião online. Então, para quem quiser participar, é só me chamar no inbox, né? Mandar mensagem, que eu vou responder como é que funciona essa imersão. Porque a gente precisa trabalhar essas questões. Não é apenas ouvir aqui a palestra e não fazer nada. Não adianta. Fazer, deixar pra lá. Não, você tem que trabalhar isso que você tem. Essas mágoas, esses ressentimentos. Né? Às vezes, esses medos de ser abandonada. Né? Por isso que vem a dependência. Dependência, esse apego, essa carência. Às vezes essa carência você vai projetar nos seus filhos. Você nem percebe que você está projetando nos seus filhos. Você está querendo uma mãe ali no seu filho. Me dá atenção, me dá atenção. Tem muita mãe aí se tornando, né, invertendo os papéis. Por quê? Porque está carente. Está cobrando do filho o amor que ela não teve da mãe, do pai. Ou seja, de novo, está no lugar errado. Por quê? Porque não está olhando para os pais, não está percebendo que eles deram amor do jeito que eles puderam. E aí fica projetando os filhos, nos companheiros. Me dá amor, não é suficiente. Por mais que eles deem até, não é suficiente, você nunca está satisfeita. Porque você está cobrando um amor que você não aceitou, você não tomou, você tem que fazer esse processo dentro de você, para você ser menos carente, menos apegada, né? Que aí se torna codependente, que a codependente, falei lá no começo, a codependente, ela faz tudo em troca de amor, de aprovação, das pessoas enxergarem ela. Tá sempre fazendo, não consegue parar de fazer. Aí ela depois se sente injustiçada porque as pessoas nunca vão conseguir retribuir na mesma. Porque não faz, porque ela faz demais. Ela não se enxerga. Ela acha que essa é a maneira de receber amor, fazendo demais por todo mundo. Se preocupando com todo mundo, cuidando de todo mundo. Às vezes ela nem faz, mas ela cuida, se preocupa com todo mundo, né? Deus fica lá cuidando das amigas, parando para ouvir.
Às vezes ela é aquela pessoa que está sempre disponível, é essa pessoa que ficar disponível para as amigas ficar desabafando. E ficava com pena, muitas vezes trazia para mim esses problemas delas, que ela mesmo criava às vezes, os problemas que eu não tinha como fazer nada também, ajudar em nada. Pessoas que estão acostumadas a te trazer problema, mas não resolver. Então não seja uma dessas pessoas, pelo amor de Deus. Mas eu acho que não, vocês, se vocês são parecidas, né, estão aqui, é porque vocês é que resolvem os problemas de todo mundo. Não o contrário, não é vocês que trazem problemas para os outros. Mas tem muita carência. Então a gente vai fazer essa imersão para quem quiser trabalhar esses traumas, esses medos, esses problemas no relacionamento com o familiar. Né? A gente vai fazer a prática 1 a 1 dentro do grupo, no Zoom, né? E vai fazer essas frases com o pai e mãe, que é muito importante, gente. Eu fiz, realmente faz efeito. Né? Quando você aceita seu pai e sua mãe no seu coração, faz efeito. Mas de um jeito que você não tem noção. Para de ser aquela criança que fica, sabe, olhando para os outros têm que me dar amor, os outros têm que fazer isso para mim, sabe, pedindo mais e mais e mais. Não, você olha para você e fala, eu posso me dar isso, eu posso me dar amor, eu posso me bastar sozinha, eu tenho amor de pai, amor de mãe, eu tenho, nem que seja a representação, a força, né? Que às vezes você teve um pai muito abusivo, muito complicado, né? E é difícil soltar a mágoa, muito difícil. Então não é uma coisa assim, mas é um começo, né, gente? Então a imersão que eu vou fazer é um começo. Começo de soltar essas mágoas das pessoas. Quem é que tá te machucando hoje? Quem que você precisa soltar, perdoar, se livrar? Do seu coração. Às vezes da sua vida também. Fazer o que, né? Soltar a ansiedade, o medo. Essas feridas da rejeição. Então tudo isso a gente vai trabalhar dentro da imersão. Vai ser uma imersão online e vai ter uma sessão para aquelas pessoas, né? Junto, vai ser um pacote, né? A imersão que vai ficar gravada para a pessoa fazer as técnicas são muito eficientes, são muito fáceis de fazer, e aí você pode fazer sozinha, né? E aí a pessoa vai ter uma sessão individual comigo pra gente trabalhar mais, se aprofundar mais, né? O valor é só 147, gente. Quiser já adiantando, amanhã a gente já começa a divulgar o link para quem quiser se inscrever, tá bom? Simone, tem alguma dúvida, Simone? Que eu já falei, acho que já mais de 1 hora. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, entendendo tudinho? Esclareceu alguma coisa, não esclareceu? Pode falar, Simone. Não? Nada? Gostou pelo menos da palestra? Nossa live? Live número 2 da nossa jornada Se Torne uma Mulher Valiosa. E a luz apagou de novo. Então ficamos por aqui. Agradeço a quem esteve comigo. Agradeço você, Simone. Sei quem está por aí ainda. E um grande abraço, até amanhã. A gente vai a última nossa live, né? Tenho ainda um tema definido, para mim é complicado fazer um tema definido. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, né? Estamos abertos, né? Alguma dúvida pertinente, pode mandar inbox também, tá bom? Um grande abraço para vocês.